Olá pessoa, vim aqui fazer um vídeo mostrando o meu cabelo antes do Enem e agora, né, que vocês estão vendo aí todo o meu processo, porque tem muitas meninas que estão começando a me acompanhar agora e aí acaba ficando a dúvida. Então eu vou botar aqui fotos e vou contar um pouquinho da minha história com o Enem, tá bom? Vou começar pela essa icônica foto, que foi acho que uma das primeiras químicas que eu fiz no meu cabelo, que foi pintar o meu cabelo de vermelho. Na época, eu era muito fã da Roberta, do Rebelde. Então, acabou que a minha mãe ainda pintou meu cabelo de vermelho. Ainda fiquei um bom tempo com o cabelo vermelho. Só que não ficava vermelho, né? Ficava só no dia que pintava. E depois ficava essa coisa maravilhosa. Eu não cuidava, não fazia nada, só lavava com shampoo e condicionador. E assim, eu fiquei um tempinho. E aí, se eu não me engano, minha mãe já fazia relaxamento também no meu cabelo, por conta que eu tinha muito piolho na época. E aí ela pegava os piolhos e aí, como não era um ciclo sem fim, acabou que ela começou a passar relaxamento, que era a guanidina. Então eu usei um bom tempo a guanidina, por isso meu cabelo tá meio liso na raiz e as pontas são um pouco onduladas, porque nem a guanidina alisava 100% do meu cabelo, alisava só algumas partes. E aqui é meu cabelo quando eu fazia chapinha, gente. Meu cabelo era daquele jeito, aí eu pintei, voltei a cor natural do meu cabelo, né? Minha mãe pintou de preto. E aí ficava assim, né? O mais bonitinho possível, que era quando eu fazia chapinha. Então, assim, ficava uma coisa maravilhosa, como vocês podem ver. Aqui, né, bem novinha, eu tinha acho que 13 anos, se eu não me engano. E aí, meu cabelo aí sempre foi muito grande, mas eu sempre cortava muito. Então, assim, eu sempre tive muito cabelo. Mas quando eu ia fazer chapinha, ficava nessa coisa maravilhosa que vocês estão vendo aí. E aqui, quando meu cabelo, né, eu fazia já relaxamento, né? É um pouco depois dessa última foto que eu acabei de mostrar. Aqui ficava o meu cabelo natural. Minha mãe passava relaxamento no meu cabelo, né? A guanidina, como vocês já sabem. E acaba que, assim, não alisava, ficava esse ondulado, né? Aquelas ondas, tipos de sereia que hoje as meninas estão usando, né? E meu cabelo ficava assim, então eu lavava, não cuidava de jeito nenhum do meu cabelo, só lavava com shampoo e condicionador. E meu cabelo era assim. Aqui, essa coisa linda desse jeito, meu cabelo tava bem curtinho, foi quando a minha mãe começou a fazer curso de cabeleireiro e aí ela começou a testar cores no meu cabelo. E aí ela tava começando a fazer mechas. Então ela fez algumas mechas e depois jogou uma coloração, que eu não me lembro mais qual era. E eu sei que ficou essa cor de mico-leão dourado, sabe? Ficou uma coisa horrorosa, mas assim, na época era febre, era muito moda e a minha mãe tava começando a aprender sobre química, né, sobre descoloração e tudo mais, aí eu comecei a descolorir meu cabelo. Só que aí eu já tinha cortado meu cabelo, né, eu tinha deixado ele curtinho, e aí a minha mãe foi e fez essas mechas, né, então ficou assim, um negócio meio ruivo, que hoje em dia é ruivo, né, tipo água de salsicha, ficou desse jeito, gente, uma coisa maravilhosa. Aqui também ainda é da época das mechas, ó, como vocês podem ver, o cabelo bem loiro na frente, porque era aquela mecha frontal, e minha mãe ficava jogando algumas colorações pra poder testar, né, e enfim, começar pra poder ficar loira, que ela queria testar se o meu cabelo conseguia ficar forte. Mas aí ficou assim, não ficou muito bonito, o cabelo era muito ressecado, horrível, além de eu não cuidar, ressecava das mechas, né. Aí aqui eu já tinha abusado e fui e pintei de preto. Como vocês podem ver, ficou bem manchado. Tem umas partes que ficaram bem manchadas, né? Mas assim, eu tinha feito progressiva. Ela fez a progressiva, se eu não me engano, foi até de argão, uma progressiva excelente. Só que só ficou lisinho assim nos dias que tava de chapinha, gente. Mas olha a raiz como já tava ondulada, mesmo acabando de ter feito a progressiva. E aí eu fiz e renovei o corte. Então eu fiquei um tempinho com esse cabelo curto. Aí depois, né, eu fui passando tinta preta, tinta preta, tinta preta, cheguei nesse cabelo. Como vocês podem ver, ainda tá curto, porque eu sempre adorei preto e liso. Aqui eu tava de chapinha, tinha acabado de fazer chapinha, tava até na casa de um primo. E meu cabelo ficava assim com chapinha, ficava até bem bonitinho, só que olha as pontas, gente, horríveis. Mesmo que meu cabelo sempre foi muito bonito, mas mesmo assim eu sentia que o cabelo não tava legal. Visualmente tava até bonito, mas quando a gente tocava era bem estranho o cabelo. Aqui é na mesma época, só que aqui eu estou sem chapinha. Aqui é o cabelo totalmente natural, né? Em defeito daquela progressiva que eu falei anteriormente. E aí, como vocês podem ver, ó, a raiz já tá bem ondulada e as pontas nunca alisavam, nunca ficava sempre esse ondulado. Alguma parte ou outra que esticava, mas sempre ficava assim. Mas assim, meu cabelo nunca foi um cabelo feio, ó, como vocês podem ver. Sempre tive muito cabelo, porém as pontas, gente, ó como ficava feio, ó. Ficava muito estranho. E aí eu tinha acabado de lavar, só tinha penteado e seguido a vida.
Eu adorava tirar uma foto. Aí passou mais um pouquinho, eu diminuí o cabelo. Aí eu aí de Chanel, digamos assim, né? Não é um totalmente Chanel, mas é quase. E aí eu fiz uma franjinha na frente e aí ficou esse corte. Esse corte foi um dos que eu mais gostei da época que eu cortei curto, né? Foi um dos que eu mais. Foi um dos que eu mais gostei. O cabelo aqui tava com chapinha, porque eu só vivia de chapinha. Então, assim, quando eu não tava de chapinha, o cabelo tava com capacete. Mas essa época foi a época que eu mais gostei do meu cabelo curto e preto. Aqui foi quando eu deixei ele crescer um pouquinho. Aí eu fui e fiz a franjinha, né? Fiquei bem indiazinha. Foi uma época que eu gostei bastante também. A franjinha bem curtinha. Hoje em dia eu já não sou muito fã, mas eu gostei bastante. E aqui eu tava deixando o cabelo crescer, né? Foi quando eu fui morar com meu marido. E acabou que essa parte, né, o cabelo tava bem grande, porque eu comecei a usar o bomba da Salonline. Então me ajudou no crescimento e a encorpar o cabelo. Aí meu cabelo já tava, acho que uma metade natural. E assim, eu fazia chapinha e ficava assim. Essa foto é a mais maravilhosa de todas, gente. Meu cabelo chegou nesse tamanhão, que é o tamanho que eu tava tendo, né, antes de eu cortar meu cabelo. Tava enorme e lindo, só que só ficava assim, lindo, maravilhoso de chapinha, gente. Olha que tudo, só que só de chapinha. Vou mostrar pra vocês mais pra frente. Aqui era como realmente meu cabelo estava, gente. Como vocês podem ver, a raiz toda natural e as pontas de progressiva. Foi quando eu engravidei do meu filho, né, em 2017. E aí acabou que meu cabelo ficou assim. Eu não quis passar nenhum produto, né, por conta da gravidez, que não, o médico não deixou passar. E aí acabou que eu tava começando a pesquisar sobre produtos, mas como eu tava com gravidez, né, todos os hormônios e tudo mais, eu não quis passar nada. E aí meu cabelo ficou assim, gente. Olha como esse cabelo tá seco. Aqui eu só usava shampoo e condicionador, gente. No máximo, um olhinho reparador, mas só quando fazia chapinha. E aqui foi quando eu resolvi cortar o cabelo 100%, né? O que tava alisado, como vocês podem ver. E ficou bem curtinho, que acho que eu não tô totalmente de agora. E aí aqui tava todo natural, só que de chapinha, pra vocês verem como eu era fã de cabelo liso e de chapinha. Aí a cor natural do meu cabelo, tá? É um castanho escuro. E aí o cabelo ficou assim, eu até gostei bastante, como vocês podem ver, eu tô bem plena na... Aqui é meu cabelo úmido, tá? Mesmo fazendo muito chapinha, meu cabelo é bem cacheado, como vocês podem ver. Mas por conta da chapinha, ele abriu muitos cachos, então ele ficava assim quando tava molhado, era até bem bonito. Essa foto é o meu cabelo sem fazer absolutamente nada, só apenas lavei e penteei, gente, ele ficava desse jeito. Horrível, uma juba. Eu acho bonito, mas ao mesmo tempo eu não gosto em mim, não sei porquê, nunca gostei do meu cabelo natural, totalmente natural. E aí, assim, eu até usava, mas assim, era bem... Aqui era quando eu finalizava, né? Quando eu seguia as meninas de cabelo ondulado, cacheado, o máximo parecido com o meu, pra finalizar. E aí ele ficava desse jeito, como vocês podem ver, muito volumoso, muito frizz, né? Aí também eu tinha começado a fazer cronograma capilar, então ele tava indo um negócio meio indefinido. Então, aqui novamente é o meu cabelo só penteado, tá? Sem creme, sem nada, ele ficava desse jeitinho aqui. Então vocês podem ver, um cabelo bem bonito, sempre foi muito cheio. Graças a Deus sempre foi muito cheio e eu sempre consegui comprimentos muito grandes, como vocês podem. E aí meu cabelo tava assim, gente. Eu vou ter que fazer o parte 2, eu não gosto, mas eu vou fazer porque o vídeo ficou muito grande e tem muita foto ainda pra mostrar, tá bom? Então fiquem aí que eu vou fazer parte 2.